Depois de muitos dias de folia, trabalho, comemorações, eu devo admitir e concordar. O carnaval, ele é o Brasil que deu errado. E a gente tem que encarar isso não tem jeito. Nós somos um projeto, o Brasil institucional, o Estado-nação, é um projeto de exclusão. Sim. É um projeto fundamentado na aniquilação dos saberes que não são brancos, 4 séculos de escravidão, genocídio dos povos originários, concentrador de renda, concentrador de riqueza. O Brasil é isso. E pra você que não me conhece, prazer, me chamo Juliana. Eu sou nascida e criada no subúrbio carioca por uma família que me ensinou desde pequena a amar e reverenciar essa manifestação cultural. E como nesse carnaval eu tive a oportunidade e o grande privilégio de mergulhar em espaços públicos, longe dos holofotes da Sapucaí, afastada dos megablocos do centro da Zona Sul, eu pude, além de revisitar memórias incríveis da minha infância com os bate-bolas, me deslumbrar ainda mais com a nossa potência criativa. Vem comigo que eu vou te mostrar como carnaval, resistência, moda, disputa e economia estão intrinsecamente ligados às zonas periféricas do Rio de Janeiro. E para começar falando de carnaval, é imprescindível a gente partir de uma breve análise histórica, social, política da capital do Brasil a partir do século XVIII, onde o Rio passa a se tornar a maior cidade do Brasil em economia e dimensão. Para elucidar melhor esse contexto, eu deixo como indicação o documentário Rio Negro de 2023. E é muito importante salientar que essa expansão e fortalecimento econômico são oriundos da exploração de recursos, principalmente em cima da exploração de pessoas escravizadas. Então, à medida que o país aposta na escravidão como base da sua economia, a cidade vai se transformando e moldando seu contexto urbano e rural, através da confluência dos povos, das lutas, das manifestações, até que no século XIX, o Rio se consolida como uma cidade africana, com negros aforreados, escravizados, fugitivos de áreas rurais que hoje a gente entende como Baixada Fluminense, do Recôncavo Baiano. E surgem então os chamados cantos da cidade, que eram locais públicos, geralmente esquinas, encruzilhadas, onde os escravizados, geralmente os de ganho, se reuniam para se organizar, se mobilizar, criando áreas de resistência ativa, reconexão e fortalecimento com as suas raízes, se opondo e desafiando a estrutura do projeto nacional brasileiro. E apesar da Lei Áurea de 1888, as elites e o Estado garantiram que a segregação permanecesse, negligenciando o acesso de direitos básicos e qualquer tipo de reparação aos escravizados, fomentando as perseguições, criminalizando práticas religiosas e culturais e se apropriando de teorias pseudocientíficas como forma de justificar a hierarquização racial e fortalecer ainda mais as práticas eugenistas. E aproveito para deixar esse livro do Simas como indicação, que conta como encruzilhamento de saberes, espiritualidades e percepções de pessoas que talvez nunca fossem se encontrar no continente africano, mas acabaram cruzando suas vivências por aqui e a partir desse caldeirão foi se constituindo a cidade, através dos elementos que pulsam nas brechas de um projeto de exclusão. Claramente, as oligarquias não estavam habituadas e contentes com um contexto urbano multirracial e étnico para as políticas, e via a multidão como uma ameaça, porque a política era feita entre famílias e não envolvia o povo. E até que 1902, inicia-se o projeto com o lema O Rio Civiliza-se. Sanear, higienizar, ordenar, demolir, civilizar eram as principais palavras de ordem. E dessa forma, o Rio passa a forjar uma identidade europeia aos moldes franceses para arrancar profundamente as suas raízes africanas, desmantelando cenários, destruindo esse molde de sociedade onde a população africana se articulava, se mobilizava, construindo novas formas de sociabilidade e resistindo a todas as repressões e violências. Eu acho que a maior criação estética, a mais importante criação estética brasileira do século XX é o desfile das escolas de samba. E não existe nenhum fenômeno cultural de tamanha relevância. E ela está, de certa forma, a história das escolas de samba tem uma origem naqueles primeiros homens da pequena África lá e na Tia Ciá, tem todas as pessoas que organizaram seus ranchos, os seus pastorios e tal, e saíam pelas ruas e começaram a contaminar a cidade com essa ideia. Eu acho que isso foi a grande contribuição, talvez, assim, para a cultura do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Em 1928, nasce a primeira escola de samba no Estácio, lugar onde a negritude passa a criar uma procissão festiva, narrando suas raízes, saberes e um sistema de organização dos seus mundos, tendo o samba como base central, determinando as maneiras como as pessoas brincam, comem, bebem, se vestem, celebram seus vivos, lamentam seus mortos e evocam a ancestralidade, reinventando a vida e o modelo de sociedade através da coletividade e da beleza.
São figuras ancestrais e uma forma viva de representação simbólica, né? Hoje são turmas enormes, 50, 100, 200 Clóvis, que vêm do subúrbio e cada um tem a sua fantasia, que no Clóvis é fantasia mesmo. Ali o trabalho é coletivo, há uma criação, é riquíssimo, fantástico. O carnaval. Quando chega no carnaval, a ansiedade aumenta, o nervosismo aumenta. Tipo assim, a gente aqui não só vive o carnaval, a gente vive o ano todo o carnaval. O carnaval pra gente aqui é o ano todo, entendeu? Bate-bola seria uma segunda pele. Na verdade, todo o projeto ali desmembrado numa fantasia, seja num tom de pele, num glitter, e a gente conseguir passar isso sobre variações de tecidos até chegar na costureira e a gente vê todo o projeto em si montado. O bate-bola é arte. Bate-bola é a mesma coisa, a gente espera aí 1 ano praticamente, confecção da fantasia. Todas as partes do bate-bola tem um profissional envolvido. Todas as partes. Seja ela com costura, artesanato, colagem, sapateiro, o cara que faz a sombrinha. Que você cria muitas coisas ali, né? E é uma coisa única do subúrbio. Você, em muitas áreas do Rio de Janeiro, você não vê isso. Uma arte bem suburbana, bem característica. É a escola de samba, né? Em termos de criação, né? De visual. Você vê que aquilo ali é puro, puro amor. Não tem outra coisa no meio. Não está atravessado por mais nada que não seja amor. Porque não tem dinheiro, não tem patrocínio, não tem poder público amparando como tem, por exemplo, no grupo especial, né, ou nos grandes blocos, não tem nada disso, né? É uma coisa que é artesanal no melhor sentido da palavra, né? As fantasias são feitas ali artesanalmente, tanto no caso dos bate-bolas quanto no caso dessas escolas, né? Mas há um ímpeto, né, que é um ímpeto muito do afeto, né? E assim, eu preciso fazer isso, e isso é uma forma de eu estar no mundo. Eu acho que pro cara que sai numa turma de bate-bola, essa é uma forma dele estar no mundo. Ser bate-bola, cara, assim, não tem muito como eu falar. Ser bate-bola é só vivendo, mostrando na prática o que é ser bate-bola, né? Porque bate-bola é um estilo de vida. É um movimento de rapazes e de moças, especialmente do subúrbio, que começaram a formular uma estética grupal, uma identidade coletiva, e que cada grupo desses tem uma leitura mais ou menos específica sobre o que é ser um bate-bola. O nosso bate-bola é um bate-bola muito característico, né? Um bate-bola Zona Oeste, um bate-bola grande, tem alguns outros estilos de Zona Oeste, mas o nosso é o estilo carro alegórico, que as pessoas costumam falar, que é esse bate-bola com estrutura, com escultura, com arame, né? Bem mais montado, um pouco mais robusto. Cada parte do bate-bola conta uma história. Cabeça conta uma história, frente uma história, bolero outra, lycra, o roupão, meião, para quando ele montar o conjunto, a pessoa ver e conseguir entender qual é a mensagem que a gente está tentando transmitir com aquele bate-bola. O trabalho do nosso ano todo vai vir pra rua. Aí a gente deita pra dormir e só pensa nisso. Pensando, aí a gente acorda daquele clique. Só quem curte carnaval daqui da nossa comunidade é a gente. Ninguém vem de fora, assim, pra ver a gente, a nossa cultura. Esses bairros pobres, assim, tá muito largado. Tem muita coisa errada na comunidade. Vamos ver a alegria na comunidade. Como se a gente vivesse o dia todo correndo de bala, o dia todo polícia na comunidade, transtorno, saneamento básico. Mas isso aí vira pouca coisa quando bate de frente com a alegria. Só o carnaval já faz a gente esquecer tudo que acontece de ruim. Bota a roupa ali bem trabalhada, bonita, com uns desenhos lindos, a gente se sente mais valorizado.
O foco fica todo completamente, o foco vira pra gente. Aí a gente se sente a celebridade, a gente se sente o astro, né? Porque a gente tem um carnaval que é invisibilizado ainda, que ainda há muitas pessoas na própria cidade que não conhecem, e que é um carnaval extremamente potente visualmente. É brilhante, ele é colorido, ele é barulhento. E isso diz muito da gente, né? De como que a gente costuma odiar o que é nosso. A gente tem uma dificuldade muito grande de se fazer compreender o bate-bola fora dos locais onde eles se manifestam. E o carnaval terminou em violência mais uma vez no subúrbio do Rio de Janeiro. Um adolescente morreu e 3 ficaram feridos em tiroteios entre grupos de bate-bolas, que são blocos de jovens mascarados que saem nas ruas para assustar as pessoas. Ainda existe uma vinculação da imagem ou da ideia de bate-bola relacionada a uma ideia de marginalidade, a uma ideia de violência, que por mais que exista um movimento dos próprios bate-boleiros, que também é um movimento bem recente, né? Tentando comprovar que isso é um mito, né? Que existe tudo em todas as manifestações, existe violência, existe crime, e existem as coisas belas. No carnaval do bloco, no carnaval da escola de samba, no carnaval do bate-bola, ainda existe uma dificuldade muito grande de trazer esse argumento, de trazer essa conversa para outros espaços. Então, vem pro subúrbio, vem conhecer o carnaval do subúrbio, entendeu? Não vão se arrepender. Não pré-julgar, conhecer, não vão se arrepender. Bate-bola é alegria, bate-bola é festa. É o puro suco do carnaval carioca, bate-bola. Fantasia do bate-bola tem uma energia diferente de todas as outras fantasias. A gente veste o bate-bola, sente aquele frio na barriga. Aí a gente olha e pensa, o trabalho tá aqui, o trabalho de um ano tá aqui. O carnaval virou, em muitos graus, uma empresa, virou um negócio, né? Virou um negócio. A gente tem hoje os blocos de rua patrocinados, só pode vender um tipo de cerveja. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim, os ecos de um carnaval. Eu não gosto da palavra autêntico, né? Vou tentar evitar a palavra autêntico, mas de um carnaval mais ligado a esse prazer da inversão, né? Que o carnaval enseja, né? De você virar uma coisa que você não é no resto do ano, né? O seu juiz vira bailarina, como na letra do Aldir Blanc, né? O homem se veste de mulher, né? O menino que tem ali uma vida muito sacrificada de trabalho, de dificuldade, de pouca oportunidade, e de repente ele bota uma roupa de bate-bola e ele vira alguém no meio daquela multidão. Ele vira alguém para quem todo mundo olha, né? Eu acho que esse viés é um viés muito importante. O bate-bola para o Carnaval do Rio de Janeiro, ele tem, digamos que, algumas importâncias. Gera emprego, não é pouco não, muito. Todas as partes do bate-bola tem um profissional envolvido. Para mim, a maior importância é essa, é de gerar renda para as pessoas. E é uma diversão que só quem veste sabe. Viu uma camisa colorida? É bate-boleiro. Viu o cara com boné colorido, dourado, prateado, meia com o nome da turma? É bate-boleiro. E isso essa coisa começa o ano inteiro. Tem turma de bate-bola que tem lojas virtuais que vendem roupa para o Brasil inteiro. A minha turma, por exemplo, já fomos para outros lugares, para outros estados, já participamos de exposições fora do país, como outras turmas também. Então, essa cultura é muito valorizada. E a parte que é muito importante, hoje em dia tem um MC só para bate-bola, tem um arte finalista só para bate-bola, tem uma costureira só para bate-bola. Entendeu? A gente chama de economia criativa. O bate-bola movimenta muito dinheiro. Informações, né, de loja especializada que a gente, no dinheiro, a gente chega a movimentar à vista, né? Até um valor semelhante à escola de samba, que claro que o valor é muito maior, mas de repente pode ser uma fatura aqui, mas no dinheiro a gente começa, o nosso carnaval começa quando termina, na quarta-feira de cinza já começa tudo de novo. Então a gente diz que é um estilo de vida. A saída em si, que é o momento mais esperado por todo mundo, mas acredito que nenhum bate-boleiro ainda consegue encaixar uma palavra, achar uma palavra, até que seja mais bonita, mais poética, para descrever uma só, para assim, descrever o que é essa emoção. O Carnaval dos Bate-Bolas é um carnaval importante porque ele é gigantesco.
porque ele é um carnaval que, além de ser gigantesco no período carnavalesco, ele é gigantesco ao longo de todo o ano. Não é um carnaval que se esgota nos 4 dias oficiais do calendário de carnaval da cidade. Então ele movimenta uma cadeia criativa, uma cadeia econômica, inclusive, muito significativa.